Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos continuar aí com o estudo da eletroquímica, no sentido de estudar os processos de eletrólise, como vocês vão ver, que serão dois. Portanto, material na mão e vamos lá. A eletrólise, chamada eletrólise ígnea ou eletrólise seca, ela é feita a partir de sais, certo? E o objetivo é a obtenção de determinados elementos que constituem esses sais, dependendo então do tipo da substância, aliás, ou a composição da substância. Vamos ver. Temos aqui um exemplo bastante típico, que é o cloreto de sódio. Então, nós vamos falar sobre a eletrólise, os dois tipos de eletrólise que podemos fazer não apenas com cloreto de sódio, mas vamos utilizar esse sal como exemplo. O primeiro tipo, que é a eletrólise ígnea ou eletrólise seca, não vai água, né? O que acontece? Temos ali um recipiente, esse recipiente ele tem ali o cloreto de sódio, certo? Nesse recipiente, o cloreto de sódio é aquecido até a sua temperatura de fusão para que ele esteja no estado líquido. Uma vez no estado líquido, os íons se desagregam e teremos, portanto, íons livres, certo? Conforme a equação aqui em cima. Esses íons livres seriam o quê? O sal no seu estado líquido, que, portanto, permanece dissociado. Os íons permanecem separados, ok? Esse é o objetivo de um aquecimento tão intenso quanto esse, em cerca de 800 graus Celsius. Ok, gente? Esse líquido ele terá o contato com dois eletrodos, geralmente são eletrodos inertes, ou de grafite ou de platina, certo? E cada eletrodo é conectado a um terminal de uma pilha ou bateria, exatamente como nós vimos, né, que uma pilha ou bateria tem os polos positivo e negativo. Portanto, o eletrodo conectado ao polo positivo da pilha é o eletrodo positivo, que nós vamos chamar aqui de anodo ou ânodo, certo? E, correspondente, nós temos aí o eletrodo conectado ao polo negativo da pilha, é o eletrodo negativo, que se chama cátodo. Legal? Bom, feito isso, vamos estudar o processo em si. Nós sabemos que no cátodo, que é o polo negativo, ocorre, portanto, o processo de redução. Por quê? Porque os íons contidos aí nessa solução, na verdade não é uma solução, né? Mas nessa substância líquida, nesse líquido, os cátions contidos aí nesse líquido, eles são atraídos pelo polo negativo e, ao entrar em contato com o polo negativo, eles recebem um elétron, reduzindo para a forma atômica. No caso do sódio, os íons de sódio recebem elétrons e formam átomos de sódio. Legal? É isso que se traduz por essa equação aí, ok? Por quê? Porque do polo negativo da pilha ou bateria saem elétrons. Esses elétrons chegam até o eletrodo e, obviamente, eles reagem com os íons positivos que tem no líquido, transformando esses íons em átomos. Legal? São átomos de metal sódio, portanto, que são produzidos no cátodo. Beleza? Uma regra prática para memorizar esses nomes é que para o cátodo é que vão os cátions. Legal? Para o cátodo é que migram os cátions, é onde reagem os cátions. E os cátions sofrem o processo de redução. Beleza? De forma similar, nós temos aí que no ânodo ocorre a oxidação dos íons negativos. Por quê? O ânodo, sendo o polo positivo, é para onde os íons negativos migram. Então, é onde os íons negativos reagem. E a reação é uma reação de oxidação, o que significa perda de elétrons, né? No caso aí dos íons cloreto, eles perdem elétrons para formar uma molécula de gás cloro. Legal? Esse processo ele acontece por quê? Lembrando que os elétrons no circuito, eles entram pelo polo positivo da pilha ou bateria, o que significa que eles são retirados ali dos íons que estão em contato com o eletrodo. Beleza? Sofrendo aí o processo de oxidação, esses íons negativos, ok? E aí temos, portanto, a equação global. O que é a equação global? É a junção dessas duas semi-reações em que os íons sódio mais e cloro menos, eles reagem para formar átomos do metal sódio e moléculas do gás cloro. Beleza, gente? Então essa é a eletrólise ígnea do sal cloreto de sódio.
De forma alternativa, nós temos aí a outra forma de eletrólise que acontece em solução aquosa, ou seja, na presença de água. Nesse caso, não há necessidade de aquecimento, certo? Por quê? Não, tendo a água é suficiente para dissociar os íons do sal. Legal? Então, da mesma forma, acontece aqui os polos estão invertidos em relação ao desenho anterior, né? Acontece a saída de elétrons pelo polo negativo da pilha, chegando no terminal, no eletrodo negativo, certo? Que vai reagir ali os íons. E da mesma forma, os elétrons chegam pelo polo positivo da pilha e o eletrodo positivo é esse conectado ao positivo da pilha, beleza? Bom, necessariamente nós temos então íons ali dissolvidos do nosso sal, ainda o cloreto de sódio, certo? Mas como nós também temos água no processo, a água também pode interferir no processo. A água, sofrendo o processo de autoionização, ela também forma íons, que são os íons H+, e OH-, né? Ou seja, os íons hidrogênio e hidroxila, também ali na solução, e esses íons podem reagir, como nós vamos ver. Ok? Então, nesse caso, há uma competição de íons, de forma que os ânions competem entre si, a hidroxila e o cloreto, e os cátions, hidrogênio e sódio, certo? A hidroxila e o cloreto eles competem para reagir no anodo, que é o eletrodo positivo, e o hidrogênio e o sódio eles competem para reagir no eletrodo negativo, que é o catodo. Legal? Nesse caso, nós temos que seguir essa tabela de preferência ou prioridade de descarga, mas no material ela está invertida, ok? O correto é para cima, a seta, beleza? Corrijam aí no material de vocês. Nós temos então ali a comparação que quem tem dentre os dois ânions a maior facilidade de descarga, portanto, a facilidade em reagir, é, no caso, o cloreto, certo? Porque ele está mais para cima. Então, entre o cloreto e a hidroxila, nós temos que quem vai reagir no eletrodo positivo é o cloreto, ok? Agora, do outro lado, nós temos o hidrogênio e o sódio, e seguindo a mesma tabela, nós temos ali a comparação entre o hidrogênio e o sódio, e quem tem, também está invertido aí no material de vocês, então arrumem por favor, quem tem maior facilidade de descarga, ou seja, de reagir, é o hidrogênio. Nesse caso, o sódio não vai reagir, somente temos então no terminal positivo, no eletrodo positivo, nós temos o cloreto que vai reagir e no eletrodo negativo nós temos o hidrogênio que vai reagir. Então nós já sabemos quais são as espécies que reagem, ok? Partindo disso, a reação do cloreto é a de oxidação, porque os íons cloreto, na verdade são dois aqui para ficar balanceado, né? E dois elétrons, tudo bem. Os íons cloreto vão sofrer oxidação, produzindo as moléculas de gás cloro. Legal? Como produz gás cloro aí no processo, eis que percebemos ali borbulhas nesse eletrodo, no eletrodo positivo, e essas bolhas formadas são justamente as bolhas do gás cloro que está se formando no processo de eletrólise. Ok? Já no eletrodo negativo, nós temos que a reação que vai ocorrer é a do hidrogênio, em que os íons hidrogênio sofrem a redução, recebendo elétrons, para produzir moléculas de gás hidrogênio, o que explica as borbulhas também no eletrodo negativo, e essas bolhas formadas são do gás hidrogênio produzido. Legal, gente? Bom, então os passos são os seguintes. A dissociação do sal na água, certo? Produz aí, a separação dos íons. Temos que relevar, claro, a autoionização da água, que também produz íons que competem com os íons do sal, ok? Temos aí a semi-reação que acontece no cátodo ou catodo, que é a da redução do íon hidrogênio para molécula de gás hidrogênio. A semi-reação do anodo, que é a oxidação do íon cloreto. Aqui está errado, aqui é negativo, ok? É uma falha do material, em que o cloreto perde elétrons, formando moléculas de gás cloro. E a reação global do processo é que o sal, interagindo com a água, produz gás hidrogênio e gás oxigênio, respectivamente no catodo e anodo, certo? E temos íons sobrando que não vão reagir, que são os íons sódio e hidroxila. Esses íons permanecem em solução sem reagir,
Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.